e espírito. Quando nós começamos a andar com Cristo, uma obra imediata acontece no nosso espírito. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Ali o Senhor começa a se revelar a nós, Ele fala conosco, Ele distribui dons. Isso tudo acontece no âmbito do nosso espírito. No nosso corpo, nada vai mudar. Ninguém porque começa a andar com Jesus tem a cor dos olhos mudada. Ninguém porque começa a andar com Jesus para de sentir fome, sede. O corpo continua o mesmo, mortal, falível, adoece, ele continua o mesmo. Mas e a sua alma? Querida, a sua alma é onde estão as suas emoções e as suas vontades. Dor, alegria, medo, raiva, angústia, decepção, traição, trauma, humilhação. Todo tipo de emoção que você vem absorvendo desde a sua vida intrauterina. E aí você pode pensar, misericórdia, pastor, é regressão? Não, minha irmã. A palavra de Deus no Salmo 139 diz que Deus te teceu. A substância ainda informe. E ali Ele viu você e de forma assombrosamente maravilhosa. Ele te viu. É por isso que nós somos contra o aborto. Mesmo que antes da 12ª semana de gestação. Porque acreditamos que ali, no ato da concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ali já existe uma alma vivente. Já há alma. E nós, então, ali na vida intrauterina, começamos a receber as primeiras mensagens emocionais, que é aquilo que nós absorvemos da nossa mãe, ainda no útero. Só para ilustrar o que eu estou te dizendo. Uma vez, eu atendia consultório ainda, e eu trabalhava com estimulação inicial. Estimulação inicial é terapia de bebês. Então eu recebi no meu consultório um bebê de 9 meses com um problema renal crônico. E essa criança precisava fazer uma hemodiálise 3 vezes por semana. E ele chegou no consultório porque a mãe, muito angustiada, uma vez que a criança corriqueiramente precisava estar ali ligada àquela máquina, e ela chorava muito, enlouquecidamente, todas as vezes que estava indo para fazer o tratamento. E os médicos afirmavam que era indolor, ela não sentia dor. Então, isso começou a angustiar a mãe, enfim, ela chegou no meu consultório. E é óbvio que essa terapia se faz com a mãe presente o tempo todo. E depois de uns 3 meses de tratamento, eu não estava vendo resultado, parecia que não rompia. Eu então chamei essa mãe e falei, olha, das duas uma, ou tem algo que você não me contou, para que a gente possa trabalhar, ou eu quero te dar alta porque você está desperdiçando seu dinheiro, não estou vendo resultado nenhum, então não adianta mais você vir. E ela chorou na minha frente, falou, não, mas não tem nada, Sara, eu te contei tudo. De repente ela, como que um clique, começou a chorar compulsivamente. E ela olhou para mim e falou, eu vou te contar uma coisa, você acredita que eu não lembrava? Eu vou te contar, mas eu não lembrava, foi por isso que eu não te contei antes. Eu falei, pode dizer. Ela falou, é que quando eu descobri que eu estava grávida, com 10 semanas de gestação, eu quis praticar um aborto. Eu decidi que eu tiraria essa criança. Eu estava passando por um tempo difícil, as coisas estavam complicadas, eu não estava com o pai dele. Eu decidi que eu ia tirar essa criança. Sara, e eu me lembrei agora. O hospital no qual ele faz a hemodiálise é o mesmo que eu fui para tirar ele quando eu estava grávida. Eu não sei se você entendeu o que eu estou te contando, mas todas as vezes que aquela criança ia para a rua do hospital, ela começava esse choro convulsivo exatamente porque ela tinha a mesma sensação de morte que ela sentiu ainda na barriga da mãe. Então, com essa criança no colo, eu fui conduzindo a mãe a explicar para o bebê aquilo que tinha acontecido, para dizer a ele que a culpa não tinha sido dele, o que ela estava vivendo naquele momento. Pasme você, nunca mais essa criança chorou para fazer hemodiálise. Esse menino hoje já tem 13 anos de idade, já passou por um transplante renal e, enfim, está vivendo uma vida normal. E eu poderia te contar mais N exemplos, só para que você compreendesse o quanto aquilo que nós absorvemos desde a vida intrauterina tem valor. Mas isso se esconde onde nós chamamos de inconsciente. E para que haja cura, é preciso tornar consciente aquilo que antes era inconsciente. Caso contrário, nós vamos externando as nossas feridas por meio dos chamados comportamentos inadequados, que é o que eu vou falar daqui a pouco com você. Que são coisas que a gente faz porque a gente acha que aprendeu assim, porque era assim que a minha avó fazia, porque eu tenho síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Mas na verdade isso é uma resposta
vida que não foi tratada. É por isso que o que o Espírito Santo de Deus pode fazer hoje aqui, se Ele quiser, anos de terapia não tem competência para fazer. Porque o Espírito Santo pode tirar do inconsciente e trazer no consciente. Querida, algumas coisas às vezes tem que doer muito para depois não doer nunca mais. Amém. Aquilo que nós vamos começar a conversar a partir de agora fala de entrar naquele lugar da sua alma, do seu coração, que porventura você tenha guardado durante anos e trancado a 7 chaves. Nunca tenha querido revelar para alguém. Isso porque no espírito a obra imediata, eu te disse, no corpo nada muda e na alma é um processo. É possível andar com Jesus anos e continuar adoecida de alma. É possível andar com Jesus anos e apresentar falhas de caráter. É possível ser altamente espiritual, falar em línguas, ter dom, ter revelação, enfim, e ser adoecida de alma. Porque são instâncias diferentes que requerem posicionamentos diferentes para que haja cura. A alma, o problema da alma, ontem eu disse um pouco isso na igreja que nós estivemos falando sobre transformadas para transformar, era importante que elas entendessem isso. O problema, a localidade da alma, isso, o que ela traz de tão severo nas nossas emoções, é porque ao longo das nossas vidas nós vamos recebendo uma espécie de tóxico nas nossas almas. Nós vamos absorvendo coisas que são adoecedoras. Tóxico é tudo aquilo que tem poder para te destruir ou para te matar. Satanás sabe que ele não pode tocar no seu espírito, mas ele também sabe que quando ele toca na sua alma, ele faz de você um zumbi espiritual. Quando ele toca na sua alma, ele te rouba a alegria da salvação. Pedro fala que há uma milícia, uma luta. Satanás não desiste todos os dias. Ele quer tocar na nossa alma. É por isso que a primeira parte da armadura de Deus é o capacete da salvação. Para que possais resistir aos dardos inflamados do diabo. O lugar onde Satanás lança dardos inflamados é exatamente a sua mente. A sua mente é a sua alma, querido. A palavra mente e alma no grego é a mesma. A mente é o lugar onde estão as nossas emoções, as nossas vontades, onde é armazenado aquele conteúdo emocional que nós vamos trazendo ao longo da nossa existência, que leva em consideração a sua história de vida, o lugar que você nasceu, os seus sonhos realizados e frustrados, as vontades que você alimenta. Via de regra, nós temos 3 tipos de tóxicos principais. Os primeiros são pensamentos tóxicos. Algumas de nós têm pensamentos tão tóxicos que se fosse possível projetá-los ali, a gente assistiria um filme de terror. Ontem eu postei um vídeo no meu Instagram sobre insônia. E hoje, quando eu acordei, tinha mais de 80 comentários. E era assustador, as pessoas falando: pastora, como eu sofro disso, pastora, olha isso, pastora, eu tenho isso há muito tempo. Dr. Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, descobriu há pouco tempo, pôs nome numa doença que se chama SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é caracterizada exatamente por essa incapacidade de descansar o cérebro. É um pensamento que vai sendo rolado e você não para de pensar, e você dorme pouco, e quando acorda está cansado, porque o corpo descansa, mas a mente não para. Pensamentos tóxicos. Para isso há uma receita que eu compartilhei ontem com as irmãs: mudar no em que pensar. A Bíblia nos fala sobre isso. Mas ao longo da vida, aquilo que nós vamos absorvendo como conteúdo vai se tornando como que trincheiras emocionais nos nossos pensamentos. O segundo tipo de tóxico que a gente absorve ao longo da nossa trajetória são as palavras tóxicas. Se eu perguntasse, muitas aqui certamente carregam feridas enormes emocionais, que são consequências de palavras lançadas. Alguém que falou que você não conseguiria chegar, alguém que disse que você era feia, alguém que maltratou o seu sonho, alguém que falou coisas que você nunca conseguiu elaborar. Via de regra, nós recebemos palavras tóxicas ao longo das nossas vidas. E outro tipo de tóxico, o terceiro que nós vamos recebendo ao longo da nossa existência, são os relacionamentos tóxicos. Pessoas que a gente se relaciona, se entrega, confia, entra na nossa casa e de repente, pá! O mundo cai e a pessoa vai embora e deixa um rombo emocional na nossa existência. O problema é que a gente gasta tempo demais fazendo detox para o corpo e se esquece de fazer detox naquilo que vai direcionar uma existência
plena diante da vontade de Deus. Eu li os textos que eu li exatamente para você perceber que essa guerra de alma não é exclusividade sua. Grandes homens de Deus viveram lutas terríveis na alma, angústias terríveis na alma. E sabe qual é o problema? Se no corpo a alma, se no espírito a obra é imediata, no corpo nada muda, na alma é necessário viver um processo. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. O verbo transformar aqui tem duas características importantes para que a gente entenda do que ele está dizendo. Primeiro, ele está no imperativo. Todas as vezes que na língua portuguesa o verbo está no imperativo, há uma implicância direta de ordem. Transformar a mente não é para quem não está fazendo nada, para quem já acha que é curadão, para quem não tem mais o que fazer. Transformar a mente é uma ordem para geral. E o verbo também está no presente contínuo. Todas as vezes que no português o verbo está no presente contínuo, há uma ideia de processo implícita. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que eu precisei transformar ontem, eu preciso transformar hoje, eu vou continuar precisando transformar amanhã. Amém. E aí ele fala o resultado: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade. Não há como alcançar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus sem viver um processo contínuo de transformação da alma. Isso é a cor interior. O processo contínuo de transformação da alma é aquilo que nós vamos começar a viver a partir de agora. Só para você saber um pouco mais sobre a alma, ela é subdividida em 3 instâncias. Dentro da alma há personalidade. Personalidade é formada do 0 aos 7 anos. É por isso que alô, você que é mãe de criança, a gente não fala qualquer coisa para criança, não dá qualquer coisa para criança, não entrega qualquer coisa para criança, porque o ciclo de formação da personalidade é fechado aos 7 anos. E nós não temos como fazer nada depois disso. A Bíblia chama isso de idade da razão. Até os 7 anos nós estamos formando a personalidade do indivíduo. E isso acontece de 2 formas. 50% da personalidade é resultado de DNA, aquilo que veio dos nossos pais. E os outros 50%, influências do meio. Em que lugar que você nasceu, quem te criou, o que te aconteceu, quais traumas você foi exposto, que desenho que você assistiu, qual escola você frequentou, quem eram os seus professores, enfim, tudo isso fecha o ciclo da formação da personalidade até os 7 anos. Caráter é a segunda instância da alma. Caráter é o que eu deixo as pessoas conhecerem da minha personalidade. Caráter é o que eu decido mostrar. Caráter é o que eu escolho revelar. Caráter é aquilo que a gente julga. Sabe quando a gente olha e fala: nossa, eu gosto do fulano, fulano é bom caráter. Às vezes a gente faz o contrário: não anda com ciclano não, ciclano não é bom caráter. Caráter é aquilo que a gente consegue julgar, mas não necessariamente é o verdadeiro. Mas há uma coisa importantíssima no caráter. O caráter é aquilo, ele é definido pela coleção de atitudes que você e eu temos. É pelo caráter que nós conhecemos a quem uma pessoa pertence. Tem um teólogo que diz que Deus conhece os que são dele pelo nome, mas nós os conhecemos pelo caráter. É observando o caráter de alguém que nós conseguimos entender a quem essa pessoa pertence. Ainda está dentro da alma o seu temperamento. Temperamento é Deus quem te dá. Tem uns que escutam isso e falam: então descobri, por isso que eu sou assim, sangue quente, roda baiana. Não. A título de estudo, as ciências humanas dividiram os temperamentos em 5: sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático e supino. Existem testes na internet que você pode fazer, entrar lá e descobrir qual desses temperamentos é o predominante em você. É interessante saber. Mas independente do temperamento que você tem, o encontro com a cruz do Calvário molda esse temperamento. Me dá um exemplo, pastora. Sabe, eu poderia te dar 10, mas escolho falar de Pedro, porque Pedro é o melhor exemplo que nós temos. Pedro era um sanguíneo, colérico. Pedro era uma bomba. Pedro era um cara que falava, depois pensava. Pedro era exagerado. Pedro, vocês se lembram quando Jesus chega para os discípulos e fala: eu vou lavar os pés de vocês? E Pedro olha e fala: meu não, viu, mestre? O meu senhor não vai lavar, não. E Jesus falou: Pedro, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte com você. Pedro olha e fala: então me lava inteiro, Jesus.
Pedro adorava levar uma talatada de Deus. E Jesus já olha e fala, não precisam de banho aqueles que já estão limpos. Pedro emprestou a boca para Satanás, lembra? A Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite. Minha irmã, era 3 da manhã, porque a primeira vigília da noite é das 6 às 9, a segunda das 9 ao meio. Tá tendo tradução? Não. Graças a Deus, porque eu já falo muito rápido, né? A primeira vigília da noite é das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3. 3 da manhã começa a 4ª vigília da noite. Então, era 3 da manhã, os discípulos estavam no meio do mar e de repente Jesus vem andando sobre as águas. E quem? Pedro. Pedro faz umas perguntas que não deixam a gente com vontade. Ele olha e fala, mestre, se for o senhor mesmo, eu também quero andar na água aí. E Jesus fala, vem Pedro. Nós conhecemos o final da história. Pedro com uma espada na mão era um perigo. Ele corta a orelha de Malco. Eu não sei se você sabe, mas o meu esposo está ali, é um oficial da Polícia Militar do nosso estado. É uma lei dos exércitos. Você nunca saca uma arma se você não for atirar. Porque se você não atirar, se a outra pessoa tiver uma arma, ele vai matar você. Então nós entendemos que Pedro queria era matar Malco. O negócio é que ele errou o alvo mesmo. Pedro era assim, ele era foito. Pedro ele se achava. Ele chegou para Jesus e falou, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aí pode te deixar, mas eu nunca te deixo. Eu te amo mais que esses aí todos. E Jesus olha para ele e fala, então vigia comigo. E a Bíblia diz que Jesus saiu para orar e quando ele volta, Pedro dormia. Foi incapaz de cumprir sua promessa. Mas um dia Pedro chega no fundo do poço e a ficha cai. Minha irmã, uma hora a ficha tem que cair. Você pode dizer amém? Amém. Uma hora a ficha tem que cair. E esse Pedro que se achava um cara, falou para Jesus que ele amava mais, que ele era, que ele acontecia. E Jesus olha para ele e fala, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar? 3 vezes. E o galo canta. E a ficha de Pedro cai. E ele percebe que ele não era nada. E nesse meio tempo, Jesus então morre na cruz. E quando Jesus ressuscita, ele dá uma ordem às mulheres. Ele fala, vai, diz aos meus discípulos e a Pedro. Jesus faz questão de chamar o nome de Pedro, porque ele sabia que naquela altura Pedro já estava se achando indigno da presença de Jesus. Só que Jesus é um Deus de outra vez. E Jesus manda Pedro voltar. E Pedro volta. E quando ele volta, ele escuta de Jesus, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar tanto para os judeus quanto para os gentios. Eu estou dizendo que Pedro foi o primeiro missionário que existiu. Pedro recebeu uma unção tão poderosa da parte de Deus que a Bíblia diz que a sombra dele curava. A pregação de Pedro em Pentecostes gerou a conversão de mais de 4.000 pessoas. O que eu estou te dizendo é que o temperamento de Pedro não mudou. Ele continuou tão impetuoso que quando ele foi preso em Roma e foi morrer na cruz, e as pessoas foram colocar ele na cruz, ele falou, não, eu posso até morrer na cruz, mas ela tem que estar virada de cabeça para baixo. Ele continuou o mesmo, Pedro, mas agora com o seu temperamento moldado pela cruz do Calvário. Veja bem, Pedro já andava com Jesus antes, mas antes da ficha dele cair, o temperamento dele era liderado pelas suas próprias vontades. Quando nós andamos com Cristo, independente do nosso temperamento, ele é moldado pelo poder da cruz do Calvário. Então nós somos corpo, alma e espírito. Eu te disse que no espírito há uma obra imediata, no corpo nada muda e na alma é um processo. Dentro da alma nós temos personalidade, temos caráter e temos ainda o temperamento. E essas instâncias vão sendo adoecidas pelos processos emocionais que nós vamos sendo sujeitos a cada um deles. E é sobre isso que eu quero começar a falar com você a partir de agora. Eu poderia falar aqui pelo menos 200 tipos de feridas emocionais diferentes, mas eu decido falar em 5 delas que, via de regra, inclui tudo aquilo que você e eu já vivenciamos, tudo aquilo que você e eu já experimentamos. Essa questão da alma é uma questão séria. O que Paulo fala aos romanos é que para que haja o alcance da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, obrigatoriamente, minha irmã, não há outro caminho. Não adianta você ser certinha. Eu sou certinha, pastor, o que eu quero para mim eu faço para os outros, não mato, não roubo, não faço nada. Não adianta. Se não viver um processo contínuo de transformação da alma, não há alcance da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu quero repetir que eu não estou aqui para falar do quão espiritual você é. Eu estou aqui para dizer de como vai a sua alma.
as coisas que você vem acumulando ao longo da sua existência, aquilo que você traz com você como história. E aí eu preciso te lembrar que a cruz de Cristo foi suficiente para resgatar corpo, para resgatar espírito e para resgatar alma. Faz parte do pacote. Você pode dizer amém? É por isso que quando nós andamos com Cristo, nós conseguimos ter esse diálogo com a nossa alma que o salmista teve no Salmo 42. Que ao invés de ouvir a alma, ele falava a ela. Não sei se você entendeu isso no texto, mas esse é um dos maiores segredos do cristianismo. Talvez se você tivesse ouvido a sua alma hoje, nem aqui você estaria. Porque a nossa alma, via de regra, é impregnada de nós mesmos, das nossas vontades, do disse-me-disse do outro, do desânimo. Mas o salmista, ao invés de ouvir a alma, ele fala a ela. E ele faz uma pergunta, é como se ele estivesse dialogando. Por que estás abatido, a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? E ele encerra dando uma ordem a ela. Espere, Deus. Pois ainda o louvarei. Via de regra não é assim que fazemos. Nós damos ouvidos à nossa alma. E quando nós ouvimos a nossa alma, nós somos confundidos. Quando nós ouvimos a nossa alma, nós temos dúvidas. Quando nós ouvimos a nossa alma, nós não experimentamos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então eu quero te convidar a entrar comigo nesse processo de detox da sua alma. Pedindo para que o Senhor traga ao consciente aquilo que é inconsciente. Pedindo para que Ele fale com você. Sabe, algumas de nós vão sair daqui e nunca mais serão as mesmas pessoas. Porque chegaram aqui querendo tudo de Deus. Outras, nós é só mais um culto. A diferença não está em Deus. Ele tem para todas nós igual. A diferença está em quem deseja mais e quem está satisfeito com o que já tem. Quem veio aqui só para preencher uma noite de domingo para não ficar sozinha. Então eu quero encorajar você que já saiu da sua casa nesse frio, que já está aqui, a começar agora a desejar. Falar, Senhor, entra na minha alma, eu preciso, eu desejo, eu quero, eu necessito viver esse processo de transformação na minha alma, porque é uma vontade boa, perfeita e agradável que me espera e que eu não consigo alcançar. Senhor, me ajuda a compreender as milícias pela minha alma diárias que eu não estou atenta e eu preciso vencê-las. O texto que nós lemos diz que é uma milícia, que essa concupiscência que você e eu temos na nossa carne faz guerra contra a nossa alma. Você compreende que é uma luta da alma pelo espírito e aquilo que você alimenta fica mais forte. É por isso que às vezes a gente fala para crente não ouvir música mundana. Não é porque tem pecado na música mundana, não é isso. Mas é porque a música mundana alimenta a sua alma. E o corinho alimenta o seu espírito. Amém. E aquilo que você alimenta vai ficar mais forte. Quando você precisar, as suas emoções vão estar mais fortes do que o seu espírito. Então é por isso que a gente tem que estar atento. Alguns de nós são frágeis. Quem sabe você viveu uma vida no mundo e gostava de sertanejo. E o sertanejo te lembra a cerveja que você bebia. E aquele sol escaldante. E tantas outras coisas. E aí você pode ter 30 anos de crente. Se você ouvir um sertanejo, você vai voltar lá naquele lugar. Vai sentir o cheiro do ambiente. Porque a alma não morre. Tem pessoas que não podem experienciar essas memórias de novo. Então não é que há pecado nisso. O problema é que há uma milícia. E o diabo não brinca de ser diabo, querido. Ele não desiste, ele não cansa. Ele espera o tempo que precisar. Mas todos os dias ele luta pela minha e pela sua alma. Para fazer de mim e de você um zumbi espiritual. Sabe o que é zumbi espiritual? É gente que veio à igreja, tem jeito de crente, dá glória a Deus, dá aleluia, conhece os hinos, mas não tem a alegria da salvação. Não vivencia o primeiro amor. Está no modo automático de fé. Eu vou porque eu vou, né? Estou morando fora, a igreja é o povo que eu conheço aqui, eu vou lá. Não é essa a vida que o Senhor tem para você. O Senhor quer que você vença as milícias na sua alma todos os dias. E para isso é necessário estar em constante processo de transformação. Eu quero começar falando então das feridas e te convido a fazer essa viagem dentro de você. A forma mais fácil de identificar a ferida é avaliar os comportamentos inadequados. É esse o nome que a gente dá. Eu vou falar ferida e às vezes você pensa, não vivenciei isso. Mas aí eu vou falar qual é a forma como isso é vivenciado
evidenciado no seu caráter, como isso é revelado na forma como você anda, se comporta, se relaciona. E aí você consegue identificar. Nossa, então eu vivi isso. A primeira ferida que eu quero falar com você é a ferida da rejeição. Fala comigo, rejeição. Rejeição. Você já foi rejeitado? Não precisa responder, não. Todos nós já fomos rejeitados de alguma forma. Por alguém, em algum momento. E a rejeição dói. Ela dói mais que a morte. Ser rejeitado por um marido vivo é muito mais difícil do que se ele morresse. Tratar a ferida de uma viúva é mais simples do que tratar a ferida de uma mulher cujo marido foi embora. Tratar a ferida de uma criança que perdeu a mãe porque a mãe morreu é muito mais simples do que tratar a ferida de uma criança que foi rejeitada pela mãe. A rejeição dói. E a primeira máscara que a rejeição cria, o primeiro comportamento que revela que o indivíduo foi vítima de rejeição, é que o indivíduo rejeitado cria a máscara do escapista. Conhece gente escapista? Gente que foge de situações em que ele se sente inseguro. São pessoas que não conseguem olhar nos olhos. São pessoas que não conseguem terminar diálogos. São pessoas que não conseguem solucionar problemas. Eles têm tanto medo de serem rejeitados novamente que eles não se envolvem. Eles não conseguem se entregar de forma completa. Pessoas escapistas que têm ferida de rejeição vão vir de regra ter no seu discurso a palavra nada. Pode ficar tranquilo, eu estou acostumado, não vale nada mesmo. Não, eu acostumei, para mim desde criança é sempre nada. A palavra nada está sempre no discurso, ele está sempre se colocando menor do que os outros. Quem foi rejeitado tem outra característica marcante. Quem foi rejeitado não suporta ser contrariado. Você conhece alguém assim? Tudo tem que ser do jeito dele. Quem tem ferida de rejeição não suporta o fato da opinião do outro superar a dele. São pessoas dificílimas no casamento, por exemplo. Porque não há como conduzir um casamento sem ser contrariado. Não há como conduzir um casamento sem ceder. Sem entender que um dia vai ser minha vontade, no outro dia vai ser do meu cônjuge. Pessoas que não aceitam ser contrariadas são amigos difíceis. Porque tudo tem que ser do jeito dele, na hora dele, como ele quer, no lugar que ele deseja, a forma como ele decidiu. Quem sabe você é uma pessoa assim e acha que é porque você é uma mulher forte, decidida e resolvida. E que ninguém se mete com você porque você só faz o que você quer. Pois eu quero te dizer que no fundo há um rombo na sua alma. Porque pessoas que têm alma transformada são adaptáveis, são dóceis, não precisam mostrar nada para ninguém e conseguem se sujeitar à vontade do outro, entendendo que um dia vai fazer do meu jeito, no outro dia elas vão fazer do jeito do outro, não tem nada de errado nisso. Pessoas que viveram ferida de rejeição são pessoas que têm outra característica muito peculiar. São pessoas altamente críticas. Gente que critica tudo e todos o tempo todo. Essas pessoas se escondem atrás daquilo que soa uma virtude, que é o perfeccionismo. Conhece alguém assim? Sabe o que é que eu sou perfeccionista? Não repara, não. Eu tenho uma pena dos perfeccionistas. Perfeccionista é um padrão desregrado de comportamento, porque o perfeccionista, ele fica buscando algo o tempo inteiro que nunca vai ser encontrado, porque o dia que ele achar algo bom, ele deixa de ser perfeccionista. O dia que o perfeccionista olhar e falar, não, agora está ótimo, ele não é mais perfeccionista. Ele só é perfeccionista porque, dentre tudo que é bom, ele enxerga o pequenininho que está ruim. E é por isso que eles são pessoas críticas. É gente que critica tudo e todos. Critica se o culto for tarde, critica se for de manhã. Critica se durar muito, critica se durar pouco. Critica se cantar muito, critica se cantar pouco. São pessoas críticas que não colocam na sua palavra, na sua boca, palavras poderosas para gerar vida. Isso é sinal de ferida, minha irmã. Se você é uma mulher muito crítica e acha que isso é liberdade de expressão, eu acho tão engraçado gente que defende liberdade de expressão, porque você já viu que, via de regra, essas são as pessoas que menos suportam a liberdade de expressão dos outros. Aquelas pessoas que são metidas a pôr apelido em todo mundo, falar de todo mundo, rir de todo mundo, faz com ela, pra você ver. É uma vez, acabou, vai morrer. Não aceita. Então ela luta pela liberdade de expressão, mas se falar para ela, é ela que quer ter, os outros não. São padrões de comportamentos contraditórios, porque eles revelam feridas.
emocionais que vão sendo guardadas num lugar onde não há como lutar, senão pela ação sobrenatural do Espírito de Deus. Sabe, a rejeição, ela causa essa crítica assustadora. Você já parou para pensar o quanto a crítica, numa determinada fase da nossa vida, que se chama adolescência, ela tem um poder maior ainda? Alguns de nós trazem tóxicos emocionais por palavras na época da adolescência que nunca conseguem ser superados. Deixa eu só te contar uma coisa sobre a adolescência. A gente tem vivido uma crise da adolescência muito severa no nosso tempo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso. O termo adolescência é um termo novo. Ele existe há pouco mais de 100 anos. Até pouco tempo atrás, não existia adolescência. As crianças passavam da infância para a fase adulta. Os meninos se casavam com 13, 14 anos, as meninas também. E rapidamente eles entravam na idade adulta. Então, o termo adolescência é novo. E aquilo que se sabe sobre ele também é. Quando eu entrei no curso de psicologia, há mais de 20 anos atrás, nós falávamos que a gente aprendia que o início da adolescência se dava aos 12 anos. Quando eu estava saindo da universidade, 5 anos depois, falava-se do início da adolescência aos 10 anos. Hoje, 9 anos já é considerado pré-adolescente. Nós não sabemos muito sobre a adolescência, mas uma coisa importante que nós sabemos. Ela é uma fase marcada por um tempo de maturidade biológica. Geralmente é quando a menina experimenta a menarca, a primeira menstruação, mas imaturidade emocional. Ou seja, o corpo está pronto, mas não há um correspondente emocional para subsidiar uma vida adulta. É por isso que nós comparamos a adolescência com a fase da lagosta, na qual ela troca a carapuça. Uma vez na vida, a lagosta troca a carapaça dela, aquela parte alaranjada dura. E ela fica sem a carapaça. Então o corpinho dela fica desprotegido. A adolescência é como se fosse essa fase do período da lagosta. Ela nem tem a proteção da infância e nem tem a maturidade emocional da vida adulta. Então é um período vulnerável. Para acabar de completar, há um encharcar emocional que o indivíduo não consegue administrar. Você já viu que os adolescentes crescem as extremidades primeiro? Crescem os pés, as mãos, as orelhas, o nariz, e parece que está um pouco desengonçado, e a voz passa por diferenças, e é uma fase de críticas, e entenda isso, porque quem sabe as suas feridas maiores foram na fase da adolescência. Mas eu também quero usar isso para alertar você que é mãe. Quando os nossos filhos são crianças, eles têm o seu tanque emocional alimentados pelo ambiente da família, pela família nuclear. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha filha chega em casa hoje e fala: mamãe, a minha amiga da escola diz que eu sou feia. Eu vou falar: minha filha, você não é feia, você é linda. Olha, você é tão linda, você parece o Frozen, toma aqui a roupa da Elsa, canta aí Let It Go. E você é linda e vai funcionar. Porque a criança recebe o alimento emocional da família. É por isso que, mãe, entenda isso em nome de Jesus. Tudo na sua vida vai continuar sempre sendo necessário. Ganhar dinheiro, tocar o carro, a casa. Agora, filhos em casa é temporário. Os seus filhos têm somente uma infância. Não a perca. Então, na infância, nós alimentamos os nossos filhos assim. Mas isso não é verdadeiro na adolescência. Na adolescência, o tanque emocional do adolescente é alimentado pelos grupos externos a ele. É por isso que uma mãe que não fez um vínculo bem formado, afetivo, de tal sorte que esse adolescente encontre nela uma ponte de resgate emocional, não conseguirá fazer isso na adolescência. Porque ele vai ouvir a voz dos outros e não a voz da casa. Ele vai ouvir a voz dos grupos com os quais ele se identifica. Porque ele também está perdido. Veja, eu estou te dizendo que a medicina não sabe direito, as ciências humanas não sabem direito, nós não conseguimos fechar um formulário que defina a adolescência, e às vezes a gente quer que o nosso filho se compreenda. Uma rejeição na adolescência é adoecedora. Meu esposo e eu fomos visitar uma mãe que perdeu um filho para o suicídio. E na carta que ele escreveu para a família, ele escreveu assim: mãe, eu quero te pedir perdão pelo que eu
fiz, mas é que morto não decepciona ninguém. Aquele menino se sentia rejeitado, não se sentia aceito. As expectativas sobre ele eram altas. Às vezes nós nos sentimos rejeitados dentro de casa. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo. E se isso foi na sua adolescência, certamente você traz marcas ainda hoje. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz, o Senhor fala a mim e a você. Aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Aleluia. Jesus é um pai que não te rejeita. Aleluia. Ele é um pai que te aceita como você é. Você não precisa chegar perto dele com medo de não ser aceita, por causa de algum defeito, por causa de alguma culpa, por causa de algum passado, porque ele aceita você. Aleluia. Exatamente como você é. E ele é poderoso para curar todas as feridas de rejeição. Segunda ferida que eu quero conversar com você é a ferida do abandono. Você pode dizer comigo abandono? Abandono. Pessoas que foram abandonadas criam a máscara do dependente. Via de regra, essas pessoas buscam um amuleto, uma identificação. Alguém parecido comigo e eu grudo nessa pessoa. Eu dependo dela porque eu tenho tanto medo de ser abandonado de novo, que eu grudo na primeira pessoa que gerar identificações diretas comigo. Pessoas que foram abandonadas são pessoas carentes de atenção. São pessoas que, via de regra, são hipocondríacas. Hipocondria é mania de doença. Sabe gente que você encontra com ela hoje, ela está com dor no pé, amanhã está com o cabelo que está doendo, depois da manhã é o umbigo, depois é o dedo. E cada dia que você encontrar com ela está com uma doença. Nós chamamos na psicologia de relação de compensação. Vou te explicar como é que é isso. Vamos supor que você é uma mulher que tem um marido rude. Ele é complicado, como Nabal nas escrituras. Abigail era casada com Nabal e a Bíblia diz que Nabal era rude e mau. Vamos supor que você tem um marido assim. Ele é complicado, ele não te trata bem, ele grita com você, ele te xinga, ele te fala coisas ruins, ele fere a sua autoestima. Mas quando você fica doente, o homem vira uma seda. Traz buquê na cama, leva café, ora do seu lado, fala que você é linda, fala que ele não vive sem você. Você vai querer sarar, sim ou não? Sim ou não? Não. Pra quê? Sarar pra quê? Querido, não é que não há doença, mas veja bem, o corpo é inteligente. O cérebro manda uma mensagem pro corpo, continua assim que tá dando certo. Continua assim que tem uma mudança sendo promovida aqui. Tamanha carência de afetividade que esse indivíduo que foi abandonado tem. Via de regra, eles deslocam o afeto para a primeira pessoa que verdadeiramente os acolhe. Pela primeira pessoa que verdadeiramente se identifica com ele. Eu estou falando de um processo inconsciente. Você está me entendendo? Você pode dizer amém? Eu não estou falando daquilo que é lúcido. Eu fui abandonado, então eu vou procurar alguém para estar perto. Não é isso. Quem move tudo isso é o inconsciente, é a sua alma, que Jesus morreu para resgatar. Mas enquanto nós não compreendemos isso, nós ficamos escravos de tudo isso. Pessoas que foram abandonadas vivem quase uma bipolaridade. Durante um certo tempo elas estão muito felizes, tudo está dando muito certo, e ela sorri, ela conta piada. De repente ela se fecha do nada. É gente que não tem um equilíbrio. Sabe aquela pessoa que hoje você encontra na igreja, a pessoa fala: oi, tudo bem? Que saudade, a paz do Senhor. Semana que vem você encontra a pessoa e fala: oi, tudo bem. E você não consegue entender, porque não há um comportamento padrão, que é aquilo esperado de nós. Via de regra, ou pessoas são fechadas ou são extrovertidas. Agora, aquela pessoa que nunca você sabe a resposta adequada que ela te vai dar. Então, a gente prefere se afastar porque a gente nunca sabe. É porque é uma ferida de abandono que varia no emocional. Pessoas que foram abandonadas amam descobrir o porquê das coisas. São pessoas altamente questionadoras. Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por qual motivo isso foi acontecer? Por que tem que ser na minha vida? Quando eu trabalhava no Hospital do Câncer, lá em Goiás, uma das perguntas que a gente mais ouvia,
era: doutor, tem tanta gente ruim. Tem tanta gente que faz mal para os outros. Tem tanta gente que... Por que comigo? Via de regra, nós olhávamos nos olhos dessa pessoa e perguntava: por que não com você? O que você tem de especial que acha que problemas não podem te acometer? Ah, querido, nenhum de nós tem essa isenção aos problemas. Quem dera nós chegássemos num patamar que nos isentasse das dificuldades da vida. Nenhum de nós está alheio aos problemas. Mas pessoas que foram abandonadas têm mais dificuldade de lidar com a realidade da vida, de encarar as coisas. Então elas preferem racionalizar tudo aquilo que lhes é acometido. E aí eu quero entender, e se eu acho um correspondente na razão, então eu tenho uma explicação que de fato supre a dor do meu abandono. Pessoas abandonadas são como aqueles discípulos no barco. Lembra lá em Marcos, no capítulo 4? A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, uma tempestade acomete e eles ficam balançando e o barco parecia que ia virar e Jesus dormia no barco. E de repente um deles vai lá e acorda Jesus e faz aquela pergunta que todas nós já fizemos de um jeito ou de outro. Eles olham para Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? Já falou algo parecido para Jesus? Jesus, o senhor não está vendo não? O senhor não está importando comigo? Deus, o senhor não está vendo a minha dor? Senhor! Essa era a angústia dos discípulos. Esse texto é marcado por 3 perguntas. Os discípulos chegando a Jesus e perguntando: mestre, não te importa que pereçamos? Mas Jesus então se levanta e faz uma pergunta para os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Por que tendes tão pouca fé? E a terceira pergunta que fecha o texto: diante de Jesus chegar e acalmar o mar e tudo aquilo voltar ao lugar e a tempestade passar e o vento assentar, são os próprios discípulos falando uns aos outros. Veja, a primeira pergunta é dos discípulos a Jesus, a segunda é de Jesus a eles, e depois eles, entre eles mesmos, começam a perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O espanto deles era tamanho que, conhecendo o próprio Cristo e o poder que ele tinha, ficam espantados quando o Senhor se levanta e acalma a tempestade e o vento. O que eu estou querendo te dizer é que Deus é poderoso para curar a ferida de abandono. Ele é poderoso para acalmar o mar do abandono. Sim, ele é poderoso para fazer o vento parar de soprar na ferida do abandono. Ele é poderoso para limpar a ferida da alma. Porque o que os discípulos não contavam é que o Cristo que estava no barco tinha 4 características, e todas elas com P, para facilitar aquilo que você vai entender. O Cristo que estava no barco era o dono da promessa. O Cristo que estava no barco era quem a presença fazia toda a diferença. O Cristo que estava no barco era o dono de todo o poder. Aleluia. E o Cristo que estava no barco era o príncipe da paz. Aleluia. Ei, querido, ainda hoje Jesus tem promessa, tem presença, tem paz e tem poder. Aleluia. E é por isso que ele cura a ferida de abandono. Amém. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do filho que está mamando. Eu não sei se você já meditou com profundidade nesse versículo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ainda que algo tão improvável aconteça, se você é mãe e já amamentou, você sabe do que eu estou dizendo. Chega na hora do menino mamar, é impossível de esquecer que tem menino. O peito incha, se você não dá, ele vai começar a vazar. E enfim, vai criar uma mastite se o menino mamar. A Bíblia está dizendo ainda que algo tão improvável aconteça. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor não te abandona. Ele não te deixa sozinha. E você não precisa viver uma fé utópica para acreditar nisso. Nós estamos falando daquele que já mostrou todo o seu poder quando veio morrer no meu e no seu lugar. O Espírito de Deus é poderoso para criar a ferida de abandono, é poderoso para criar a ferida de rejeição. A terceira ferida que eu quero conversar com você, que precisa ser curada na nossa alma, é a ofensa. Fala comigo, ofensa. Tem um livro de um autor americano, estava até comentando com a pastora Joana hoje sobre ele. Na minha opinião, esse autor tem 2 livros que não dá
para passar dessa vida para outra sem lei. O primeiro deles é a recompensa da honra e o segundo é a isca de Satanás. Quem escreveu esses dois livros foi John Bevere. A isca de Satanás é um livro que aborda o poder da ofensa. Ele vai mostrar como Satanás utiliza de armadilhas e de táticas para nos paralisar, para tirar nossa liberdade, para impedir nossa transformação. A palavra ofensa no grego é a palavra escândalo, que tem a sua melhor tradução por revolta, indignação, fazer alguém tropeçar. Ofensa é melhor traduzido por fazer alguém tropeçar. Uma pessoa ofendida vive uma vida de tropeços, porque a ofensa é a causadora dos tropeços. Quem ofende conduz o outro a pecar. Lá em 1 Pedro 2,8 ele fala de pedra de tropeço. Pessoas que são pedra de tropeço na vida das outras. Quando eu falo de ofensa, eu falo de coisas graves. Eu estou falando daquele tipo de coisa que não é facinho de lidar. Não é simples liberar perdão. Já diziam que é mais fácil falar sobre perdão do que ter que perdoar. Mas Shakespeare disse certa vez que quando você não perdoa, é a mesma coisa de você beber veneno e ficar esperando que o outro morra. Quando nós falamos de ofensa, e na ferida da ofensa, entra, por exemplo, os abusos. Emocional, psicológico e físico. Uma das maiores dificuldades que nós temos em termos de cura da alma é lidar com pessoas que foram abusadas fisicamente. A dor do abuso físico, ela machuca o mais íntimo da nossa alma porque ela desconstrói tudo de lúdico que uma criança ou uma adolescente vivia antes de ser abusado. Outra gravidade com relação ao abuso é que, via de regra, há um deslocamento da posição sexual do indivíduo. O abuso também gera no abusado culpa, porque os abusadores são especialistas em fazer isso. Eu faço isso porque você merece. Eu faço isso porque você pede. Se você contar para alguém, eu mato você e mato quem você contou. E eles vão fazendo de uma forma tão dominante que esse indivíduo vai se tornando refém da pessoa e daquilo que a pessoa faz com ele. Apesar de saber que não é bom, que dói, que machuca. Outro agravante do abuso é que geralmente, é por isso que lá no Brasil nós estamos numa campanha, o Brasil inteiro está numa campanha sobre não deixar os seus filhos em lugar onde eles não possam ser vistos por pessoas que você não conhece. Querido, eu atendi uma criança de 2 anos no consultório uma vez, que era abusada pela avó materna. Não fique pasmado, porque via de regra o abuso acontece no seio da família. São pessoas próximas. É um vizinho que você confia, é alguém que ficou com seu filho, é um tio que vem visitar, é alguém que chegou lá, é uma pessoa... Geralmente são pessoas que primeiro ganham a confiança da criança ou do adolescente e depois promove o ato violador. Só que isso faz com que o indivíduo abusado desloque a ira por aquele que era o responsável pela proteção. Por que minha mãe não me protege? Onde é que estava o meu pai? É adoecedor quando o indivíduo descobre que a mãe ou o pai sabem e não fazem nada. Porque quem abusa é alguém que tem uma autoridade, tem um poder, tem alguma importância financeira na família. E aí esse indivíduo, além de ter que lidar com a sua sujeira existencial, que vai muito além do corpo, a narrativa de pessoas abusadas, via de regra, é a mesma. Elas vão para debaixo do chuveiro, pegam uma bucha bem grossa e começam a esfregar o seu corpo numa tentativa totalmente frustrada de tentar, através de uma dor provocada no corpo, diminuir a dor que a alma sente. É uma dor de agonias. Nós estávamos pregando em Salvador alguns dias atrás e eu ouvi um dos relatos sobre abuso que mais me impressionou na minha trajetória. E isso é muito mais comum do que você possa pensar. Mas essa moça, que hoje é uma pastora da igreja, sofreu uma sequência de casos de abuso tão assustadores.
E ela me disse, pastor, eu tentei suicídio 12 vezes. Mesmo dentro da igreja. Porque eu não conseguia entender por que Deus deixava isso acontecer comigo. Eu não conseguia entender por que as pessoas eram tão más. E aí eu também não conseguia entender o que tinha em mim que chamava tanta atenção. Que onde eu chegava, as pessoas faziam mal contra mim. E aí, pastor, eu desloquei a minha energia sexual para outras mulheres. Porque eu tomei raiva de homem. Para mim, todo homem era mau. Para mim, olhar para a genitália de um homem era algo totalmente assustador. Então eu queria alguém que não me lembrasse aquilo que me foi tão agressivo e doloroso. Sabe, eu estou querendo que você compreenda que quando nós falamos de ofensas, e eu poderia ficar aqui uma tarde toda só falando dos desdobramentos do abuso, mas nós não temos tempo para isso. Eu estou falando que o abuso é um dos desdobramentos dessa ferida que nós chamamos de ofensa. E é algo que tem sido tão falado no nosso tempo, porque pessoas decidiram revelar os seus casos de abuso, tornar público que foram abusadas. E nós temos ouvido muito sobre isso. E cada pessoa que a gente nunca imagina levanta e se declara, olha, eu já fui tocada, olha, eu fui abusado por fulano, olha, ciclano tocou em mim como não devia. E aí, tantas coisas são desdobradas se não há um processo verdadeiro de cura. Sabe, eu como cientista não consigo acreditar na cura definitiva do abuso se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque a ciência não tem como medicar, a terapia não tem como terapeutizar, a análise não tem como analisar a dor de um indivíduo que foi tocado como não devia, agredido nas suas, invadido na sua privacidade por alguém que via de regra deveria proteger. A sensação que a criança ou o adolescente tem é exatamente essa. Mas se ele é meu tio, ele deveria me proteger. Mas se ele é maior que eu, ele deveria cuidar de mim. E lidar com esse antagonismo entre aquilo que deveria ser e aquilo que de fato é, para traduzir de forma mais moderna, entre expectativa e realidade, é algo que a ciência não consegue curar. Mas o Espírito Santo de Deus pode. Aleluia. E querida, se você já foi tocada como não devia, eu quero te dizer que o Espírito de Deus é poderoso para fazer da sua dor o seu ministério. Aleluia. Eu não estou falando de sair se expondo, não é isso. Mas eu estou dizendo que algumas mulheres só acreditam verdadeiramente, e alguns homens também, quantos meninos são tocados como não devia. Quantos meninos são tocados pelo namorado da mãe. Quantos meninos são tocados por outros adolescentes, brincando de brincadeira, e depois vão desdobrar isso de forma tão severa. Sabe, nós precisamos crer que o sacrifício do nosso Cristo foi suficiente para curar esse tipo de ferida também. E depois que Ele cura você, Ele te usa como agente de cura. Para chegar, para colocar essa pessoa no colo, para dizer que é possível, para ajudá-la a superar, para dizer que ela não é suja, para dizer que não há culpa nela, para dizer que a dor pode ser aliviada, para dizer que há um remédio no Senhor. Ah, minha irmã, o abuso marca. Alguns de nós não foram abusados no físico, mas foram abusados na alma. Existem palavras que são mais perturbadoras do que abusos verdadeiramente de toque. E é tão interessante como o contrário também é verdadeiro. Como palavras que nos tocam de forma positiva têm o poder de nos ajudar ao longo da nossa vida. Quando eu tinha 11 anos, eu já calçava 39. E o meu pé é horroroso. Ainda bem que aqui tá frio, ninguém vai ver. Tô brincando, eu sou totalmente curada. Eu achei lindo. Mas eu achava ele horrível. E ele é idêntico ao pé do meu pai. E um dia eu tô lá numa crise de adolescente, tinha esses 11 anos, e eu cheguei no meu pai e falei, pai, por que o meu pé é tão feio, hein? Por que ele não puxou da minha mãe, que é linda, de princesa, pequenininho, é delicado, é lindo? Por que ele puxou o seu? Meu pai olhou para mim e falou, minha filha, seu pé é lindo! Sara, não há um pé mais lindo no mundo do que o seu. Sabe por quê? Porque ele é o seu. Deixa eu te falar, ele não é grande, não.
Você é uma menina grande. Se o seu pé fosse pequeno, você ia tropeçar toda hora, você ia cair. Deus sabe o que Ele faz. Louve a Deus pelo seu pé. E eu fico pensando como aquilo foi poderoso naquele dia. É um exemplo simples, mas só para você compreender como palavras abusivas possuem o mesmo poder negativador de uma palavra positiva. Nunca mais tive crise com meu pé, achei lindo. Taquei um chinelo 39, 40. Não tem problema nenhum chegar numa loja e falar, me dá um sapato 40, por favor. Como é que eu faço? É o meu pé. Mas poderia ter sido diferente. Quantas pessoas carregam dores na autoestima? Sabe, há pouco tempo atrás, eu estava no shopping lá em Goiânia, com os meus 3 filhos. Meu filho mais novo era um pouco menor, então ele estava no meu colo. Eu estava com as 2 meninas e eu ia encontrar com meu esposo na praça de alimentação para a gente tomar um lanche. E estava tendo um grande evento de moda nacional no shopping. E aí, eu estava passando nessa situação, as 2 meninas, o neném no colo, e veio uma amiga minha, que é blogueira lá em Goiás, e ela falou, pastora Sara, que bom te ver aqui. Querida, a gente que é pastor, as pessoas não ficam assim muito felizes em ver a gente via direct. Quando elas falam assim, é porque em seguida vai vir um pedido, tipo assim, ai, tem alguém que precisa muito falar com você, tem alguém, e nesse dia não foi diferente. Ela falou, nossa, você conhece a influencer fulana de tal? Uma das influências mais famosas que nós temos no Brasil. Eu falei, conheço. Pois ela está aqui. Pastor, você precisava tanto conversar com ela. Nossa, ela está tão arrebentada, ela está tão sofrida. Olha, eu fico com seus 3 filhos. Na hora que ela falou isso, eu falei, é grave. Porque se você se dispor a ficar com 3 meninos que você nem conhece. Eu falei, ela está precisando mesmo. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá, eu vou. E eu tive ali meia hora de conversa com essa moça. Uma das mulheres mais lindas que eu já vi pessoalmente. Sabe aquela mulher que não tem defeito? O cabelo é lindo, a pele é linda, os dentes são lindos, o corpo é lindo, tudo nela é lindo. Então, a tripa dela é linda. E ela começou a me contar algumas coisas que de repente eu pensei, um corpo lindo que abriga uma alma doente não é algo a ser cobiçado. Em poucos minutos de conversa, aquela moça foi me contando tanta dor, que não batia a conta na minha cabeça. Eu pensava, gente, mas essa moça tem tantos anos, não dá tempo de viver essa tanta tragédia. Não dá, minha cabeça não consegue computar como que ela viveu tanta tragédia em tão pouco tempo. E é uma das moças que mais faz stories, com tudo lindo e tudo maravilhoso, e a gente olha e pensa que está tudo tão perfeito. Porque as dores da alma que a ofensa traz são feridas que, se não tratadas, nem dinheiro, nem beleza, nem fama, nem casa bonita. Essas pessoas geralmente têm o melhor colchão, mas não têm sono. Têm a melhor casa, mas não têm lar. São seguidas por milhares e milhões de pessoas, mas não tem um amigo verdadeiro que suportaria a sua inutilidade. Sabe, a ferida da ofensa é algo que nós precisamos liberar o perdão tão rápido quanto essa ferida se torne consciente. Se não quisermos amargar num lamaçal adoecedor. Pessoas cristãs que não liberam perdão para esse tipo de problema são cristãos amargos. Você conhece cristão que parece que chupou limão o dia inteiro? Vive mal-humorado, cara ruim, triste. Porque a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. O contrário também é verdadeiro. Um coração triste traz um semblante pesado, carregado, duro. Ei, querido, o Espírito Santo de Deus quer passar na sua ferida de ofensa nessa noite. Amém. A Bíblia diz que o Deus que fez a ferida é o Deus que é poderoso para cicatrizar a ferida. Há um bálsamo em Gileade, há um remédio. Outra ferida que eu quero falar com você, e eu estou caminhando para o final.
Mas eu ainda quero falar da ferida da humilhação. Já foi humilhada, querida? A ferida da humilhação machuca, paralisa. Pessoas que foram humilhadas desenvolvem a máscara do masoquismo. Um prazer pela dor. E essa máscara, ela é revelada de uma forma contrária. Isso nos é curioso em pessoas que sofreram humilhação. Porque geralmente essas pessoas vão para o oposto. Eles conseguem negligenciar suas próprias necessidades, porque isso vai causar sofrimento se não for suprido. E eles se tornam pessoas altamente generosas. Conhece alguém assim? Está sempre disposto a ajudar, é sempre tão solícito. Querido, vamos combinar, ninguém está sempre disposto a ajudar o tempo todo. Desconfie dos extremos. Desconfie de gente que ri o tempo todo, faz piada o tempo todo. Gente que está sempre muito feliz. Nós tivemos um caso de um suicídio em Goiânia, de um rapaz assim. Sabe aquela pessoa que era a alegria da família? Se ele não chegasse, a família não tinha festa. Se ele não chegasse, os amigos não riam. Se ele não chegasse, estava tudo ruim. E aí um dia a família toda estava reunida, era Natal. E ele falou assim, eu vou fazer uma coisa que vai pegar vocês tudo de surpresa. E todo mundo falou, o quê? Ai, para, o que você vai fazer? Não, vocês vão ver. O que eu vou fazer vai ser tão assustador. Vocês nunca seriam capazes de imaginar isso que eu vou fazer. E todo mundo riu, blá, blá, brincou, curtiu. No dia seguinte, esse jovem que era sempre muito feliz, muito festeiro, muito animado, pendurou uma corda no teto da sua casa e ceifou sua própria vida. Desconfie dos extremos. Ninguém está feliz o tempo todo. Eu li para você um salmista, um homem de Deus, falando por que está batida a alma, por que você está angustiada. O que eu estou dizendo é que essas lutas fazem parte da nossa humanidade. Mas quando eu me lembro aquilo que Jesus já fez no meu lugar, eu encontro um caminho para a cura. Aleluia. E ele é um processo. Algumas feridas são curadas instantaneamente. Outras levam um processo para serem curadas. Você precisa chorar hoje, chora daqui uma semana de novo, daqui um mês chora de novo, mas você está nesse processo de transformar-vos. E ao fim de encontrar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, o que não dá é para se fechar no mundo da ferida. Pessoas que foram humilhadas, via de regra, conversam no diminutivo. Você tem um minutinho para mim? Eu posso dar só uma conversinha com você? Assim, é bem rapidinho. Elas estão externando, através do vocabulário, a dor da diminuição que a humilhação lhes causou. A humilhação, ela contraria a nossa identidade. A humilhação, ela nos leva a assumir a culpa pelos outros. Nos leva a deformar a visão do todo. Geralmente, pessoas humilhadas são pessoas facilmente magoadas. Você conhece alguém que você tem que ter um cuidado com o que você fala, que qualquer coisa magoa? Gente, é tão difícil ser assim, no nome de Jesus, seja curado agora. Porque esse povo na igreja dá um trabalho danado. Igreja é lugar de gente curada, resolvida. Tem gente que tem que pisar em ovos. Ai, cara, sabe o que é? Me magoa muito fácil. Recebe a cura em nome de Jesus. Amém. É muito difícil lidar com gente melindrada o tempo todo. É muito difícil. A gente perde o tempo de evangelizar, perde o tempo de adorar a Deus, perde resolver probleminha. Escuta isso. Eu não estou falando isso por acaso, não. A palavra mágoa, se você for estudar o sentido dela, vamos dividi-la para entender a etimologia. Se a gente dividir ela no meio, nós vamos encontrar má água. É uma água ruim. Quando eu era jovem, eu fiz parte, eu ainda sou jovem, mas quando eu era novinha, eu fiz parte de uma missão no Piauí, se chamava Piauí, a África é aqui. E lá, eu não sei se você conhece a realidade do Piauí no Brasil, já melhorou muito. Mas ainda tem muitas cidades no Piauí onde o esgoto é céu aberto, onde a água não é tratada. Enfim, hoje a gente está mais esperto e os missionários que vão para o Piauí levam galões e galões e galões de água para tomar, porque de fato a água de lá é uma má água.
E quando nós fomos, nós éramos 10 missionários. E nós chegávamos na casa dos irmãos e eles serviam pra gente o suco com a fruta da época e com a água de lá. E 6 dos nossos missionários ficaram todo o período da missão internados, porque foram infeccionados por essa má água. Tiveram infecção intestinal, tiveram severos problemas por causa da má água. Então você pode pensar, você também ficou internado? Não fiquei, meu estômago é de avestruz. Nada me faz mal. Se eu comer uma coisa e ela me fazer mal, você pode ter certeza que a outra pessoa que comeu morreu. Porque o meu estômago, ele processa tudo. Ele não tem relógio. Não tem gente que fala, não, tá muito tarde, se eu comer agora. Meu estômago não entende isso. Pode ser 2 da manhã, 3, 4, posso comer costela de porco. É estômago de missionário mesmo. Mas entenda isso. A má água é poderosa para te matar até. Para te gerar uma infecção. É isso que a mágoa faz com você. Uma má água vai minando as suas forças. E você sabe o que é mais grave? É que uma má água é exatamente o oposto daquilo que Cristo se identifica para a mulher samaritana. Quando ele chega para ela e fala, eu sou a água da vida. E aquele que bebe de mim nunca mais vai ser hoje. Pessoas magoadas nunca beberam da água da vida. Pessoas que nutrem mágoas profundas, adoecidas de alma, são pessoas que nunca experimentaram a água que não deixa ter sede mais. A má água é o oposto da água da vida. Que é aquilo que Jesus é para você. A conversa que ele teve com a mulher de Samaria foi tão clara. E ele falou para ela, Glória, deixa eu te falar uma coisa. Você está pegando uma água aí, ela vai matar sua sede no físico, mas a água que eu te dou é a água que mata a sede da sua alma. É a água que escreve o seu nome no livro da vida. É a água que te retira do lamaçal de lama, de trás das malhadas, e te faz assentar entre príncipes. Querida, você é uma mulher magoada. Talvez é porque haja uma ferida de humilhação na sua vida. E o Senhor conhece a sua dor. Se tem alguém que sabe o que é ser humilhado, é o nosso Cristo. Ele conhece a humilhação de perto. Ele é aquele que se identifica com a sua dor. E é por isso que ele é poderoso para curar. A última ferida que eu quero falar com você é a ferida da injustiça. Fala comigo, injustiça. Você já se sentiu injustiçada? O sentimento de injustiça nos é muito comum. A gente se sente injustiçada, tem gente que se sente injustiçada até por Deus. Deus não podia ter deixado eu fazer isso. Querida, eu não vim aqui para fazer cura interior de você perdoar Deus. Em nome de Jesus, está amarrado isso? Não existe? Amém? Deus é Deus, Ele é livre, Ele não nos deve explicações. Ele faz o que Ele quer, quando quer, se quer. E Ele não tem que nos explicar nada. Porque Ele é dono de todas as coisas. Já viu gente que acha que dá ordem para Deus? Deus, eu não aceito! Deus, eu determino! Eu penso que Deus lá de cima pensa, coitado. Ai, o vaso está falando agora. Querido, ninguém manda em Deus. Você pode, na autoridade do poder do nome de Jesus, dar ordens ao diabo. E é no nome de Jesus e consagrado. Não vai no seu nome não, que vai dar ruim. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu posso dizer, Satanás, não, no nome de Jesus, eu não aceito, sabe? Satanás, na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito o que você está querendo fazer na minha vida. Agora, mandar em Deus, tem jeito não? Mas, às vezes, nós carregamos esse sentimento de injustiça, que pode vir por uma perda, que pode vir por um luto, que pode vir por um marido que vai embora, que pode vir por um emprego que foi perdido, que pode vir por uma carreira que foi fracassada, que pode vir por um filho que não está correspondendo às expectativas. E nós começamos a experimentar esse sentimento de injustiça. Eu não merecia isso. Isso não é justo. E quando nós experimentamos a injustiça, há um deslocamento muito perigoso. Porque, via de regra, nosso sentimento de justiça está atrelado com vingança. A gente não quer que a pessoa receba o que ela merece, a gente quer que ela sofra. Já viu gente assim?
Tem uns que ainda ora. Irmão, faz isso não, isso é oração contrária, chama macumba. Nossa, eu vou orar para Deus matar. Já vi a gente fazer isso. Eu vou orar para o Senhor. Deus trabalha com 3 âmbitos, é importante que você entenda isso. Que são coisas diferentes. Justiça, misericórdia e graça. Deus, Jesus é o Pai de toda justiça. A Bíblia diz que o nosso Deus abomina a injustiça. É por isso que se você tem uma causa na qual você se sente injustiçado, lance ela aos pés do Senhor, aleluia, porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. Daniel diz que ao Senhor pertence a justiça e a nós o corá de vergonha. E justiça é dar ao outro o que lhe é merecido. Misericórdia, quando você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que você merece. Você entende isso? Vou te explicar. Vamos supor que eu acordo. Aí Deus olha lá e fala assim, lá, Sara, acordou agora. Vai pecar daqui a pouco. Mas ao invés de matar ela, porque o salário do pecado é a morte, eu vou agir com misericórdia. Porque as minhas misericórdias são a causa dela não ser consumida, elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Então Deus, ao invés de me matar, fala, peraí, ao invés de matar ela, eu vou proteger. Eu vou dar livramento, porque ela vai entrar no carro agora e ela vai precisar. Eu vou guardar os filhos dela, que eles estão numa fase difícil. Eu vou proteger eles no parquinho. Eu vou prosperar o marido dela no trabalho das obras das mãos. Eu vou dar saúde para os filhos. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. E é por isso que elas são as causas de você e eu não sermos consumidos. Porque se Deus nos desse aquilo que nós merecíamos, minha irmã, não sobrava nenhum de nós. Era morte, caixão e vela preta. Não tem escapatória. Nenhum de nós merece estar vivo. Misericórdia é Deus não dar o que merecemos. E graça é favor e merecido. Aleluia. Graça é quando quem dá é 100% bom e quem recebe é 100% indigno. Graça não é que Deus te ama apesar do seu mérito. É graça quando Ele te ama, não é porque Ele te ama por causa do seu mérito. Graça é quando Ele te ama apesar do seu demérito. Eu vou explicar para você entender melhor. Injustiça, misericórdia e graça. Vamos supor que um filho menor de idade pega o carro do seu pai escondido, sai para dirigir, sai com os amigos, bebe muito, volta para casa bêbado, e quando está chegando em casa, entra com o carro e tudo na casa do vizinho e destrói a casa do vizinho e arrebenta tudo. Se nós fôssemos imputar justiça nesse caso, o dono da casa que sofreu o acidente teria que chegar e falar o seguinte: eu vou chamar a polícia, você vai ser preso porque você é o responsável legal sobre o seu filho, e eu quero que você arruma toda a minha casa, faça tudo aqui porque está tudo errado. Isso é justiça, é fazer o que é correto, justo. Se nós fôssemos aplicar misericórdia nesse caso, não dar o que o outro merece, seria algo do tipo do dono da casa chegar e falar assim: olha, é o seguinte, eu estou vendo seu sofrimento, eu também já tive filho adolescente, eu sei como é que eles são, vamos fazer assim, você arca com a sua despesa e eu arco com as minhas, só que eu vou prender a sua carteira de motorista. Eu tive misericórdia, vou pagar o meu negócio, vai pagar o seu, eu não dei o que você merecia. Mas se nós fôssemos aplicar a graça nessa cena, a graça seria o homem que teve a sua casa invadida pelo carro, chegar no pai e falar: olha, é o seguinte, pode ficar tranquilo, eu não vou chamar a polícia não, eu compreendo a sua situação, pode ficar tranquilo, eu não vou cobrar de você nada daqui da minha casa, eu vou arcar com os meus custos. E também, quer saber, eu vou arcar com os seus também. Eu vou arrumar o seu carro. Aí eu pensei melhor, eu também vou ensinar o seu filho a dirigir. Isso é graça. É favor que não se merece. É muito além daquilo que você e eu conseguimos imaginar. E aí, uma pessoa que tem a ferida da injustiça se fecha até para receber a graça de Deus. Uma pessoa injustiçada, ela se fecha. Uma pessoa que vive um luto e se sente injustiçada pelo ente que se foi, não se deixa ser consolado pelo único que pode consolar. Porque se blinda para receber a graça.
se fecha para receber a graça como se fosse possível viver sem ela. Oh, querido, o Senhor quer curar feridas de injustiça nessa noite. Ele quer passar com um bálsamo disso que é refletido na sua vida. E que talvez tenha te feito sofrer. Pessoas injustiçadas têm como marca rígida a inveja. Gente invejosa é gente que tem ferido da injustiça. Eu me sinto tão não recebedor de tudo que eu mereço, que eu quero que é dos outros. É tão oposto de uma pessoa curada. Escuta isso. Quando a gente nasce, é como se Deus desse a nós uma mala. E nela, Ele tivesse colocado tudo o que a gente precisa para chegar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre de olho na mala da outra. Ah, Deus, mas para ela o Senhor deu isso, né? Senhor, também te adorar desse jeito é fácil. É o marido que o Senhor deu para ela. Deus, mas também se eu tivesse nascido numa família igual a dela, né, Deus? Estava fácil. Tem umas que vão além. Pensa, nossa, se Deus dá mala para mim, não deu nem pochete. Capaz que você pensou isso aí. Não recebi nada de Deus. Escuta isso. Deus deu o que Ele sabia que você suporta. Amém. Deus deu aquilo que você suporta. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É isso que a Bíblia nos ensina. Quanto mais Deus dá a alguém, mais Ele requer desse indivíduo. Quanto mais dom, mais Ele requer. Quanto mais privilégios, mais o Senhor requer. Deus deu aquilo que Ele sabe que você suporta. É por isso que quando nós somos curados de alma, nós não ficamos almejando o que é do outro. Nós não nutrimos esse sentimento tão maligno que é a inveja. A inveja, ela traz um peso no mundo espiritual que ele pode ser sentido. Tamanho a impregnação daquilo que é triste. Quantas vezes nós vamos orar por pessoas, meu esposo então que entende mais e que tem esse ministério, às vezes ele vai orar por uma pessoa, ele sente enjoo de estômago, tamanho a inveja que é colocada sobre a vida daquela pessoa. E ele fala, misericórdia, tem uma inveja sobre a sua vida que é assustadora. Oh, minha irmã, em nome de Jesus, mulheres curadas, Aleluia. não invejam umas às outras. Eu compreendo que aquilo que Deus tem para mim vai chegar no tempo certo, na hora certa, do jeito dele, no formato como ele tem. E o tempo dele é perfeito. Tem um ditado totalmente errado que fala que Deus tarda, mas não falha. Ele é mentiroso porque Deus nunca tarda. Deus trabalha num tempo perfeito. A diferença é que ele vive numa realidade de tempo diferente da nossa. Deus vive no Kairos, enquanto nós vivemos no Cronos. E aqui no Cronos, um ano tem 365 dias, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias, o fevereiro tem 28, uma hora tem 60 minutos. O nosso tempo é limitado, é corrido, nós contamos. Deus vive no Kairos, onde um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É por isso que pessoas curadas da ferida da humilhação não vivem da ferida da injustiça, não vivem invejando. Já pessoas que têm a ferida da injustiça aberta cobiçam sempre aquilo que é do outro. Tem a inveja como linha reta de alvo da sua existência. Eu quero finalizar falando sobre as características, e isso é muito rápido, de uma pessoa que está passando por um processo constante de cura. De uma mulher que se deixa ser tratada pelo Espírito todos os dias. De alguém que se identifica as suas dores e se coloca na cruz, sabendo que dali há suficiência para a cura que eu necessito. Alguém que percebe o seu comportamento limitador e fala, Senhor, eu entendi agora por que eu critico. É porque tem essa ferida, me cura, Senhor. Deus, eu entendi agora por que eu sou tão rígida. Me cura, Senhor, é por causa disso eu quero ser curada. Se há no Senhor cura, eu quero para mim. Quem está
passando pelo processo constante de cura para alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, vencendo a milícia pela alma e conseguindo falar a alma muito mais do que escutá-la, tem algumas características. A primeira é que consegue falar dos seus sentimentos. Você consegue falar de você? Isso é sinal de gente curada. Falar sem sentir dor. Lembrar sem sentir dor. Até porque perdão não é amnésia. Mas a gente acha que perdão é amnésia, né? Quem perdoa... Não. Perdão não é amnésia. Perdão é lembrar sem doer. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você me pediu $100 emprestado. Falou que ia me pagar em dezembro. Eu te emprestei. Dezembro chegou, você não me pagou, não falou nada. Janeiro veio, não me pagou, não falou nada. Fevereiro não me pagou, não falou nada. Março resolvi te perguntar, você desconversou. Tudo bem, eu decido perdoar a dívida. Porque o perdão te libera no mundo espiritual. O beneficiado com perdão é só quem perdoa. Então eu decido perdoar sua dívida, esqueci. Não conto mais com esses $100 não. Mas aí chegou julho. Você está doidinho para ir para a Flórida. E não tem dinheiro suficiente. Aí chega em mim e fala, Sara, você podia me emprestar $100 para ir para a Flórida? Eu vou te emprestar sim ou não? Não. Óbvio que não. Eu perdoei aquela dívida, mas eu não esqueci. Ela não me causa mais dor. Eu não lembro, eu não quero aquele dinheiro, mas eu sei que eu não posso te emprestar dinheiro. Isso é perdão. Eu lembro, mas não dói. Perdão não é amnésia. Pessoas que passam pelo processo de cura e que estão em constante processo de transformação são pessoas que conseguem falar dos seus sentimentos. É tão fácil de notar isso. Tem pessoas que, quando vêm para contar alguma coisa pra gente, elas não conseguem falar menos de 1 minuto. 1 minuto, chora, não consegue falar. Eu já tive sessões, na época que eu atendia o consultório, que a pessoa pagava para chorar 50 minutos, sem falar uma palavra, ela não conseguia. Ela começava a falar, chorava, não conseguia, trava. Tamanha ferida que está aberta. Agora, alguém que está passando por um processo de transformação consegue falar sobre os seus sentimentos. Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E a psicologia acha que traz alguma coisa nova, né? Tiago já estava falando da catarse. Ele já falava, olha, a cura pela fala. Enquanto você fala, você é curado. Aleluia. Segunda característica de alguém que está num constante processo de transformação e de cura é que essas pessoas conseguem não viver de aparência. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso não viver de aparência. Quem quer experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, compreende que é muito desgastante e deveras frustrante querer sempre agradar pessoas. E aí, quando você quer sempre agradar alguém, você é tendencioso a viver de aparências. Sabe aquela vida de Facebook? Uma vez eu tive uma paciente depressiva que ela chegou para mim, uma depressão bem severa. E ela chegou no consultório e falou, sabe, Sara, eu queria ter uma vida igual das minhas amigas. Sabe, o Facebook delas é tão lindo, elas colocam lá e ela começou a me contar um monte de coisa, eu esperei ela dizer tudo. Peguei o computador, pus na frente dela e falei, por favor, você pode abrir o seu Facebook para mim? E ela abriu, e a hora que ela abriu eu falei, narra para mim o que você vê. E aí ela já começou a chorar e falou, no meu Facebook eu também sou feliz. Eu falei, exatamente. Via de regra é assim. Pessoas transformadas verdadeiramente não vivem de aparência. Não vivem para agradar o outro na expectativa do outro. Veja bem, a lei do consumismo é a máxima de comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem nem conhece. A realidade do Brasil é um pouco diferente da dos Estados Unidos. Mas 87% dos brasileiros estão com algum tipo de dependência financeira. Ou com o nome na dívida ativa, ou devendo cartão de crédito. 87% da nossa nação. Isso é porque essas pessoas não sabem
que existem mecanismos no mundo de hoje que existem só para ganhar a sua mente. Há, por exemplo, a psicologia do marketing. Querida, a psicologia do marketing trabalha com a associação de emoções e cores. Vou te dar um exemplo. Existem cores que comprovadamente ativam a fome. São elas azul, vermelho e amarelo. Anda no mall para você ver. Todas as maiores redes fast food têm nas suas logomarcas azul, vermelho ou amarelo. Você nem está com fome, mas de repente você vê um M amarelo gigante na sua frente. E aí você sente o gosto da Coca Zero. Você sente o estalar da batata. Porque o nosso cérebro recebe uma mensagem de fome. É por isso que você nunca vai entrar no supermercado de rede, por exemplo, e vai encontrar logo de cara aquilo que é básico. Arroz, feijão, carne. Nunca. Essas coisas sempre vão estar no fundo do supermercado. Porque a ideia é que você passe por tudo aquilo que você deseja até chegar naquilo que você necessita. Pessoas curadas conseguem discernir aquilo que eu desejo e aquilo que eu necessito. E eu consigo colocar cada coisa no seu lugar. Até porque, minha irmã, entenda isso em nome de Jesus, o dinheiro não é neutro. Vocês vivem num país capitalista. E aqui o perigo é muito maior. Comprovadamente, os lugares mais difíceis de serem evangelizados são os países mais prósperos. Porque as pessoas têm um leve engano que o fato de terem dinheiro as fazem precisar menos de Deus. E aí eu acho que o meu dinheiro tem poder para comprar a casa que eu quero, a roupa que eu quero. Hoje eu estou aqui, eu posso ter o que eu quiser. E Deus fica em segundo plano. É por isso que essas pessoas sofrem problemas muito mais severos do que quem não tem dinheiro. Eu gosto de dizer que se o seu problema pode ser resolvido com dinheiro, você não tem problema. Porque problema verdadeiro, o dinheiro não resolve. Problema verdadeiro é um marido que vai embora de casa e não volta. Problema verdadeiro é um filho com uma doença. Problema verdadeiro é um luto que chega sem avisar. Problema verdadeiro é um câncer incurável. Isso é problema difícil. Entenda isso, querido. O dinheiro é uma bênção. A Bíblia fala mais de dinheiro do que ela fala de salvação. Sabia disso? Só que Deus não trata o dinheiro como neutro. Pelo contrário, a Bíblia personifica o dinheiro. Deus deu um nome para ele, chamou ele de Mamon. Quando a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, ela não está falando de Deus e do diabo, ela está falando de Deus e do dinheiro. Porque aquilo que compete no meu e seu coração com Jesus não é Satanás, é o dinheiro. É por isso que a única pessoa que saiu mais triste da presença de Jesus do que chegou foi o jovem rico. A única. Ele chega até Jesus e ele se achava. Uma vez meu irmão estava evangelizando na França. Nunca esqueço disso. E ele chegou, quando ele voltou da missão, ele voltou chocado, porque ele disse que ele estava evangelizando. E ele foi falar com o jovem sobre Jesus. E o jovem, depois de ouvi-lo 2 minutos, olhou para a cara dele e falou assim: Jesus? Eu não preciso de Jesus, eu tenho dinheiro. Isso não é raro não, viu? A idolatria pelo dinheiro é mais perigosa do que a idolatria aos santos. O jovem rico era um idólatra ao dinheiro. E ele chega em Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar o reino de Deus? Eu gosto de Jesus que ele corta logo no talho. E ele fala: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é o Pai. Fala logo o que você tem para falar aí. E ele fala: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala: simples, obedece os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. E ele fala: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Só que ele não contava que Jesus tem poder para fazer ressonância magnética. Que nenhum aparelho ultra, super, mega biônico faz. É a mesma que ele vai fazer em você hoje. Aleluia. Jesus, então... Jesus, então, sabia que não havia coerência entre aquilo que ele estava falando e aquilo que o coração dele revelava. Quando Jesus sonda o coração dele, ele percebe: peraí, tem um Deus lá maior que eu. Então Jesus fala para ele: vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Veja bem, Jesus não precisava do dinheiro dele. Ele é dono do ouro e da prata. Por isso que ele fala: vai, dá aos pobres e me segue. E o texto encerra dizendo que aquele jovem foi embora triste, porque ele era dono de muitas riquezas.
Ananias e Safira, que mentiram quanto ao dinheiro que possuíam e foram fulminados. Primeiro Ananias e depois Safira. O dinheiro não é neutro. É por isso que uma mulher passando por um processo contínuo de transformação, ela não vive de aparências, porque ela compreende quem é o Senhor e quem é o servo nessa relação. Ai, pastora, mas eu acho que o dinheiro é neutro. Ele pode ser tão bom. Minha irmã, neutro é aquilo que tanto faz. Sabe quando você está andando na rua e vê um copo descartável? Aqui nos Estados Unidos não acontece muito, né? Mas no Brasil tem lixo na rua o tempo todo. Então a gente está andando e vê um copo descartável. Ele é neutro. Eu posso fingir que eu não estou vendo, eu posso chutar. Se eu for mais educada, eu posso pegar para guardar e jogar no lixo. Eu posso pegar ele e ir dobrando assim, para fazer ventinho. O copo é neutro. Mas se você estiver andando na rua e ver uma nota de $100, minha irmã, ela não é tão neutra assim. Mexe um negócio dentro de você, na hora. E não vai te causar muitas dúvidas. No máximo você vai pensar se você pega e sai correndo para ninguém ver, para o dono não dar falta. Ou se você pisa e fica esperando alguém passar para você pegar. Porque o dinheiro não é neutro. O dinheiro mexe conosco. Uma mulher curada não vive de aparências. Uma mulher curada entende que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Uma mulher curada entende, segura isso, minha irmã. Tiago fala que o único motivo pelo qual Deus dá dinheiro a alguém é para que essa pessoa ajude a outras. Amém. Se o dinheiro que você tem não ajuda ninguém, comece a investigar a sua relação com Ele. Aleluia. Porque o motivo pelo qual Deus abençoa pessoas é para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Amém, Jesus. Mulheres curadas não vivem de aparência, porque tem uma correta relação com o dinheiro. Última característica de uma mulher curada, e aqui eu termino. Uma mulher verdadeiramente curada não vive mais triste. Lembra quando Ana estava angustiada, pedindo a Deus um filho? E o texto começa dizendo que o marido dela, Eucana, chegou nela e falou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Vamos combinar que Eucana se achava, né? Se achava. Como diz meu amigo Maquiano, não podia nem brincar de pique-esconde, porque se achava. Não sou eu melhor que um monte de filho? Mas o texto começa dizendo que o semblante de Ana era triste. Ela tinha cara de gente triste. Mas ela chega até o sacerdote Eli. E o sacerdote olha para ela e fala: por que está embriagada? E ela então era curada. Eu fico pensando como Ana era curada. Talvez se fosse você e eu, pedir a transferência da igreja. Ana chega na igreja, chega lá, no santuário de Deus em Siló, tão angustiada de alma, que a Bíblia diz que ela falava, mas não saía som da boca dela. Tamanha era a angústia, mexia os lábios, mas não saía som. E aí vem Eli, o pastor da igreja, e olha para ela e fala: até quando estarás tu embriagada? Pata de ti esse teu vinho. Eli não chegou perguntando: está precisando de uma oração? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? A maioria de nós saía da igreja. Que pastor é esse? Estou aqui angustiada, ele não me pergunta nada e não fala que eu estou bêbada. Mas Ana era curada. Ana olha para ele e fala: não, meu Senhor, eu não bebi nem vinho nem bebida forte. Eu sou uma mulher atribulada do espírito. E o que eu acho mais lindo em Ana é que ela reconhecia a autoridade sobre o profeta. Ela não sai falando mal dele, ela não grita, ela não deforma, ela o honra. E aí ele olha para ela e fala: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Eu fico imaginando que Ana pensou: primeiro ele falou uma besteira, mas agora ele tem autoridade para me abençoar. Eu recebi em nome de Jesus. Amém. Querido, lá na vida do seu pastor, amém, autoridade para te abençoar. Escuta isso. Deus trata você da forma como você trata o seu pastor. Aleluia. Pastores são anjos da igreja. Sabe, às vezes a gente quer dupla honra na nossa vida, não é? Tem gente que faz campanha: ano da dupla honra, mês da dupla honra, vida da dupla honra. Só tem uma vez que a Bíblia fala de dupla honra. A dupla honra é 100% condicionada à honra que você dá
as autoridades eclesiásticas sobre a sua vida. Como você trata o seu pastor, se você o respeita, se você o honra, se você o obedece, se você se sujeita a ele. Sabe, a gente vive um tempo que é difícil demais ser pastor. Primeiro porque o membro escuta um monte de voz. Ele chega pra gente, ele já escutou a voz da irmã que tem poder, a voz da irmã de oração, a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, o pastor da internet, aí ele chega pra aconselhar. Dá vontade de falar, pede pra esse povo aconselhar você, ué. É todo mundo bom. Querido, pastor de internet é uma benção. Mas quem cuida de você, quando seu filho nasce, quando você está doente, quando seu casamento está em crise, é o pastor da sua igreja. Ame o seu pastor. Honre o seu pastor. Zele pelo seu pastor. Ana fez isso. E ela recebe a palavra de Eli. E ela vai embora. E quando ela vai embora, a Bíblia diz que Ana foi embora e comeu. E o seu semblante já não era triste. Ela muda o semblante com a fé que ela tinha, de que aquele que liberou a palavra tinha autoridade para fazer. Sabe o que eu estou querendo te dizer? É que uma mulher que está passando pelo processo de transformação para alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, não vive sempre triste. Tem gente que acha que ser triste é bonito, né? Acha lindo falar que quando não está no vale, está na prova, na montanha. Nunca sai do deserto. A verdade é que quando nós passamos pelo processo de cura, de transformação da nossa alma, de detox diário da nossa alma, nós conseguimos discernir as lutas que fazem parte da nossa humanidade. Mas também sabemos que Deus é poderoso para vencer todas elas. E é por isso que nós não andamos sempre tristes. E é por isso que a gente não tem cara de derrotado. E é por isso que a gente não anda desanimado. Você já viu como o desânimo contagia? Fica perto de um desanimado para você ver. Rapidinho você desanima, rapidinho. Deus é veementemente contra o desânimo. Está inventando, pastor? Eu não estou, não. Lá em Josué, capítulo 1, Deus fala 3 vezes a Josué. Josué, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque um líder desanimado não influencia ninguém. E Josué precisava levar o povo até a terra prometida, ainda cruzar o Jordão ainda. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, aquela que há 12 anos sofreu por hemorragia, depois de ser curada, a primeira coisa que Jesus fala para ela é: mulher, tem de bom ânimo. Porque nem mesmo o maior milagre contado por um desanimado pode testemunhar da fé. Ai, sabe o que é? Eu fui curada da minha hemorragia. Com 12 anos. Eu sangrava. Eu perdi tudo já. Ô, querido. Gente desanimada não fortalece a fé da gente. Agora, uma mulher que está passando pelo processo de transformação da alma, ela tem bom ânimo. Porque ela compreende que a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! Sabe, minha irmã, eu não sei como anda a sua alma. Eu não sei como você chegou aqui. Na verdade, não é nem como você chegou aqui, é como você tem vivido os anos que você já tem. Eu não sei quais são os tóxicos que insistem em serem notados no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nos papéis que você exerce, na sua forma de relacionar, naquilo que sai dos seus lábios, na sua forma de ser esposa, mãe, amiga, crente. Eu não sei quais são as feridas que insistem em minar sangue. Já viu uma ferida não curada? Ela insiste em inflamar. E você trata, ela inflama de novo. Você trata, ela inflama de novo. Você trata, ela inflama de novo. Assim são as nossas feridas emocionais, que não estão passando pelo processo de transformação diária. Além de estarem sempre inflamando de novo, elas nos impedem de alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Sabe, eu te disse que é uma milícia pela sua alma. E ela precisa ser vencida por você na autoridade do nome de Jesus todos os dias. Eu te disse ainda que é necessário que nós compreendamos que o Senhor quer nos conduzir a falar a nossa alma ao invés de ouvi-la.
Como o salmista disse por 3 vezes seguidas, porque estás abatida, porque está perturbada. Espera em Deus, pois ainda eu vou te louvar. Tantas outras feridas nós poderíamos falar aqui, mas quase todas elas podem ser resumidas na rejeição, no abandono, na ofensa, na humilhação, na injustiça. Quase todos os nossos processos emocionais, desde a nossa vida intrauterina até a fase que nós estamos agora, passam inevitavelmente pela maioria dessas feridas ou por uma ou outra de forma mais importante. De sorte que nos aprisiona, nos detém, nos paralisa, nos deforma, nos causa medo, nos adoece. Nós vivemos a era das doenças psicossomáticas. Doenças que têm fundo emocional determinante. Isso não é outra coisa, senão um reflexo de uma alma doente. Senão um reflexo de alguém que não está passando esse processo de transformação porque não entendeu que o sacrifício da cruz foi vicário. Não adianta nada ser altamente espiritual e totalmente adoecida de alma. Como um corpo lindo que abriga uma alma doente não é algo a ser cobiçado. O espírito fortalecido, mas adoecido de alma, também não dá testemunho da graça de Cristo. É por isso que Deus tem interesse em te curar nessa noite. Aleluia. Ele tem interesse para que você alcance o que eu comentei com a igreja nessa manhã, que não está disponível em prateleiras. Se você me perguntasse numa palavra qual é a consequência de uma cura, sem pestanejar eu te diria paz. Aleluia. Pessoas curadas vivem em paz. Pessoas curadas gozam da paz que excede o entendimento. Eu não estou falando de paz do cemitério, aquela paz quando está tudo calminho. Eu estou falando de uma paz que independe das circunstâncias. Aleluia. De uma paz que é gerada pelo príncipe de toda paz. De uma paz que é exalada no conversar com você. Você deve conhecer alguém assim. Alguém que está sofrendo, mas quando você vai conversar com a pessoa, ela te consola. Vai conhecer alguém assim? Essas pessoas têm a paz que excede o entendimento. Amém. Essas pessoas são curadas de alma. Elas se deixaram curar pelo Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querida. A equipe de louvor está aqui. Ah, estão vindo, estão ligados, garotos.